Olá, queridos, graças e paz. Mais uma vez aí com vocês, compartilhando a palavra de Deus em momentos onde a gente tem crescido e procurado avançar mais e mais. E para mim é motivo de muita alegria. E hoje a palavra ela tem um conteúdo especial para nós que temos meditado na palavra de Deus. E essa palavra de hoje ela é direcionada àquelas pessoas que têm se sentido muitas vezes desamparadas, têm se sentido só, têm se sentido também que foram abandonadas por Deus. E essa palavra eu estava lendo essa semana aí no livro de Esther, então já vai abrindo aí tua Bíblia no livro de Esther, capítulo 8, Esther 8, versículo 16. E é um livro que me chamou a atenção algumas coisas e é justamente sobre isso que queremos compartilhar aí algo da parte de Deus para vocês. Eu tenho certeza que Deus irá falar com vocês nesse momento. Então, o livro de Esther 8, versículo 16, vai falar assim que para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Repetindo aí, né? Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Queridos, é impressionante o livro de Esther, que a gente vê que o povo judeu ele estava disperso, né, durante o tempo do rei da Pérsia, né, Assuero. E nesse reino havia também um primeiro-ministro que o tramou, né, contra a morte do povo judeu. Esse primeiro-ministro, ele era Amã. E é impressionante o desenrolar da história, né, que havia também uma rainha, né, chamada Vasti. E essa rainha, ela perdeu, vamos assim dizer, a sua posição, aquela posição que ela ocupava lá, justamente porque o rei Assuero estava dando um banquete e tal, e chamou essa rainha para apresentar-se lá aos seus amigos. E eu não vou entrar muito nos méritos da questão que houve em si, mas eu vou chamar a atenção para um ponto especial, que é todos aqueles que leram o livro de Esther, se não perceberam, a partir de hoje vai ficar atento a isso. E quem não leu, eu peço também que vocês tenham a curiosidade e o interesse de ler. Uma das coisas que me chama bastante atenção nesse livro de Esther é que você não vê nenhuma menção ao nome de Deus, nenhuma profecia, você não vê nenhum profeta se levantando com voz para aquela nação, você não vê nenhuma revelação de Deus, você não vê nada relacionado especificamente, diretamente, vamos assim dizer, a Deus. Outra coisa interessante é que esse mesmo Amã, ele também representa a encarnação do mal, mas existe um outro personagem lá naquele livro que se chama Mordecai, que ele poderia representar também a essência da bondade. Então, todo o livro de Esther se desenrola em cima desses personagens, em cima dessa trama para acabar com o povo judeu. E a gente vê essas pessoas sendo principais nessa história, e a gente vê um grande livramento para o povo judeu. E esse livro ele é muito interessante, ele é muito legal, ele é pequeno, então aqueles que têm dificuldade de ler livros grandes conseguirão ler muito facilmente o livro de Esther, e que tem uma história muito interessante. Eu acredito que Deus irá falar muito com vocês que lerem o livro de Esther. Mas o interessante é que estamos vivendo tempos em que hoje as pessoas estão querendo tanto ver Deus falando, as pessoas estão querendo ver tanto um profeta se levantando, as pessoas estão querendo ver tanto um agir sobrenatural de Deus, mas existe algo que eu até anotei aqui, que o nome de Deus não aparece no livro, porém ele está agindo nas entrelinhas da história, e muitas vezes ele também age assim nas nossas vidas. Do jeito que Deus agiu e estava agindo na entrelinha dessa história, ele muitas vezes também age de forma silenciosa na nossa vida. Está chovendo agora enquanto eu gravo esse vídeo. Você olha para o céu, você não vê o sol, você vê um tempo fechado, você vê chuva, você vê nuvens escuras, mas eu garanto a você, o sol ainda continua brilhando no mesmo lugar onde ele está.
O fato de você não ver o sol não quer dizer que ele não esteja lá. Você também sente o aquecer do sol. E muitas vezes estamos vivendo momentos assim na nossa vida, onde as coisas estão todas dando errado, onde tudo está conspirando contra nós, onde a gente não vê esperança, onde a gente não vê muitas vezes uma luz no fim do túnel. Mas eu quero te dizer que as mãos de Deus estão agindo a teu favor, mesmo que a gente não veja Ele. Na verdade, a gente não precisa ver, a gente precisa crer. Isso é a certeza daqueles que têm a mão de Deus em seu favor. Então, muitas vezes estamos vivendo nesse período de pandemia, de crise, onde está abalando todas as áreas da sociedade, onde muitos estão isolados dentro de sua casa, onde muitos não estão com parentes próximos, onde muitos não estão com seus amigos próximos. Mas eu quero te dizer que mesmo em meio a esse momento de solidão, a mão de Deus está agindo a teu favor. Deus, Ele está agindo nas entrelinhas da história da tua vida, porque Ele não perdeu o controle. Muitas vezes achamos aonde está Deus, nos perguntamos o que é que Deus está fazendo, será que Deus não está me ouvindo, eu não tenho ouvido Deus falar. Querido, Deus está agindo nas entrelinhas da história da tua vida. Então precisamos aprender com o livro de Esther que por mais que Deus ele não apareça de forma muito clara nesse livro, você vê que houve um grande livramento da parte de Deus para aquela nação. Você vê que Amã foi morto, o plano de Amã não deu certo, houve um grande livramento para aquela nação e aquela nação foi protegida pela potente mão de Deus, porque a mão de Deus estava agindo a favor do seu povo. Note que lá, quando o versículo que a gente leu fala que houve felicidade, houve alegria, houve regozijo e houve honra. Saiba, querido, que nesse momento que você está passando de escuridão, está chegando felicidade, está chegando alegria, está chegando regozijo e está chegando a honra. Precisamos acreditar, precisamos crer que Deus está agindo ao nosso favor. Então, querido, essa mensagem ela é direcionada a esse público que não tem visto a mão de Deus. Mas eu quero te dizer que você não precisa ver a mão de Deus. Você precisa tão somente crer. Então compartilhe essa mensagem aí, querido, que essa mensagem ela vem alcançar vidas. Você certamente deve conhecer alguém que está se sentindo assim. Você pode abençoar vidas com essa mensagem, para que as pessoas não se sintam esquecidas e nem desamparadas, porque Deus, Ele nunca irá nos desamparar. Então, queridos, que Deus te abençoe, que essa palavra ela venha alcançar vidas necessitadas nesse momento. Eu queria deixar também um lembrete especial para você. Estamos preparando para esse mês de junho aí uma série de mensagens que tem como tema Desintoxicando a Alma. Serão mensagens específicas que serão direcionadas por Deus. A princípio vai ser um volume 1, vamos assim dizer. E depois iremos se preparando mais, porque muitas vezes a gente entende que o nosso espírito ele foi recriado em Deus, mas porque muitas vezes sofremos tanto algumas coisas, porque muitos desse sofrimento ele está em nossa alma. Então Deus irá tratar nossa alma nesses períodos, desintoxicando a nossa alma. Então, querido, que a gente venha sempre estar sujeitos à mão de Deus, porque a mão de Deus ela está agindo ao nosso favor. Que Deus te abençoe, querido, que o Espírito Santo de Deus venha estar sempre sobre a tua vida e que, em nome de Jesus, a gente ainda cresça muito mais em conhecimento, em prática, em vivência diária com Deus. Então, queridos, graça e paz. Amém.